Olá, minha gente! Que alegria ver cada um de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. É sempre um motivo de muita alegria poder abrir a palavra de Deus juntos, sabe? E descobrir as riquezas que Ele tem para nós. Bom, hoje a gente vai mergulhar lá em Gênesis capítulo 13. É uma passagem que, à primeira vista, parece bem simples, mas ela esconde uma lição muito, mas muito poderosa sobre as nossas escolhas, sobre as nossas prioridades e, claro, sobre as consequências de cada decisão que a gente toma. É uma história bem antiga, mas vocês vão ver, tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Então, vamos lá? A nossa história, então, já começa com uma coisa bem interessante, quase um paradoxo. Pensa só, Abrão e o sobrinho dele, Ló, eles estão voltando do Egito. E eles não voltam de mãos à banana, não. Voltam riquíssimos. Deus os abençoou de uma forma tremenda. Mas, curiosamente, essa bênção material toda acabou se tornando a semente de um grande conflito. A Bíblia faz questão de detalhar essa prosperidade. E olha, não era só o Abrão, não. O versículo 5 vai nos dizer que Ló também tinha os seus próprios rebanhos, gado, tendas. Tenta imaginar essa cena. Não era um grupinho, eram 2 clãs gigantescos, com uma quantidade enorme de animais, de servos, todos tentando ocupar o mesmo espaço. E aí? Bom, aí começa o problema. O texto é bem claro em dizer que a terra não conseguia mais suportar os dois juntos. Era tanto gado, tanta gente que os pastos, a água, os recursos começaram a ficar escassos. E o resultado disso? Briga. Os pastores de Abrão e os pastores de Ló começaram a entrar em conflito. Aquela bênção toda virou motivo de discórdia. É exatamente aqui que a história chega no seu ponto principal. No meio daquela confusão toda, da briga entre os pastores, Abrão toma a iniciativa. E a proposta que ele faz para Ló não é só uma forma de resolver o problema, é um verdadeiro teste de caráter. A pergunta que fica no ar é: o que vale mais? A paz da família ou a vantagem pessoal? Parem um pouquinho e pensem na grandeza dessa atitude. Na cultura daquela época, Abrão, como patriarca, o mais velho, o líder, ele tinha todo o direito de escolher primeiro. Era o que se esperava. Mas ele abre mão desse direito. Ele coloca o relacionamento, a paz, acima de qualquer ganho. E por que ele faz isso? Porque a confiança dele não estava na terra que ele ia escolher, mas no Deus que provê. Isso, meus irmãos, é fé na prática. E essa postura do Abrão, claro, nos força a olhar para dentro, não é mesmo? Quando a gente se vê numa situação de conflito de interesses, seja no trabalho, na família, qual é a nossa reação mais instintiva? A gente luta com unhas e dentes para garantir o nosso direito? Ou será que a gente consegue, como Abrão, escolher a paz, confiando que Deus vai cuidar do resto? Fica aí para a gente pensar. Agora, vamos analisar a escolha do Ló. A Bíblia diz que ele ergueu os olhos e viu. A decisão dele foi 100% visual. Ele olhou e viu uma terra que parecia um paraíso. O texto diz que era como o jardim do Senhor. Foi uma escolha baseada na aparência, no que parecia mais vantajoso, no ganho imediato, naquilo que encheu os olhos dele. E aqui, gente, vem o detalhe fatal. A escolha de Ló, aquela terra linda, o levou para perto de Sodoma. E o versículo seguinte, o 13, já nos dá um alerta bem sombrio. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aquela escolha que parecia tão perfeita estava, na verdade, levando Ló e sua família para o centro do perigo moral e da destruição. E é nesse momento, logo depois desse ato de fé e generosidade de Abrão, que Deus entra em cena. Ele faz isso para nos mostrar a diferença gritante que existe entre a visão humana limitada e a visão divina. Ló escolheu um pedaço de terra. Deus estava prestes a dar a Abrão uma herança que duraria para sempre. Esse quadro aqui resume muito bem esse contraste. Olha só, a visão de Ló foca na aparência, na campina do Jordão. Ele busca a riqueza imediata. E o destino dele? Próximo a Sodoma. Já a visão de Deus para Abrão é sobre herança, é sobre toda a terra. A promessa não é imediata, é sobre um futuro, uma descendência incontável. E o destino? Na presença do Senhor. Aquilo que para Abrão parecia uma perda, na verdade abriu as portas para uma bênção infinitamente maior. Vocês perceberam que detalhe incrível? Deus usa a mesma expressão com Abrão, erga os olhos. É como se Deus estivesse dizendo: Abrão, Ló olhou com os olhos da carne e escolheu o que era passageiro. Agora olhe você, mas olhe com os olhos da fé, porque o que eu tenho para você é eterno. A terra de Ló tinha prazo de validade. A promessa de Deus para Abrão era para sempre.
Ok, muito bonita a história, mas e aí? O que essa história que aconteceu há milhares de anos tem a ver com a gente hoje, no nosso dia a dia? Eu diria que tem tudo a ver. Ela nos ensina a tomar nossas decisões não com base no que parece ser mais bonito ou vantajoso aos nossos olhos, mas naquilo que é correto, naquilo que agrada aos olhos de Deus. Então, vamos resumir aqui as lições práticas que a gente pode levar para casa. Primeira, a paz nos nossos relacionamentos vale muito mais do que qualquer vantagem pessoal. Segunda, ser generoso é no fundo um ato de fé. É dizer, Deus, eu confio que o Senhor é quem me sustenta. Terceira, muito cuidado com as campinas do Jordão da nossa vida. Sabe, aquelas coisas que brilham, que parecem perfeitas, mas que nos aproximam do perigo. E por último, e talvez o mais importante, a verdadeira herança, a bênção que permanece, não vem do que a gente consegue ver, mas daquilo que Deus nos promete. E aqui fica o nosso desafio para essa semana, que a gente possa pensar, sabe, nas nossas escolhas, desde as pequenininhas até as grandes decisões. Elas estão refletindo o caminho de Abrão, um caminho que busca a paz e confia na promessa de Deus? Ou será que, sem perceber, a gente está sendo seduzido pelas aparências, como Ló foi? Que essa reflexão possa nos guiar durante os próximos dias, que a palavra que a gente estudou hoje não seja só conhecimento na nossa mente, mas que ela se torne vida, transformação no nosso coração. Que Deus abençoe muito a vida de cada um e a gente se vê no nosso próximo estudo.